Esse é mais um culto de agradecimento pelo 34º aniversário da MCM, da Igreja Batista Engenheira Pedreira. É uma pena não poder estarmos confraternizando todas no tempo, mas acreditamos que em breve essa situação passará. Aproveitamos para estarmos abrindo nossa casa para transformá-la em casa de adoração, concretizando nossa fé em Cristo Jesus. Sabemos que estamos vivendo situações que requer de nós cuidados e prudências para estar cuidando de nossa saúde. Mas assim como Jesus libertou aquele povo do temporal, Ele estará mais uma vez nos libertando desse temporal que estamos passando e nos cuidando para vencermos os dias maus. Então acreditamos que em breve voltaremos a nos encontrar para estarmos assim juntas louvando ao nosso Senhor. Estaremos entoando o hino nesse momento.
em Mateus capítulo 8, versículo 23 ao 27. Tempestade apaziguada. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, os despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhes: Por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, por estas palavras, Senhor, te agradecemos por esta noite maravilhosa, Pai. Ó Deus bendito, que tu venha abençoar cada um dos teus servos, Senhor, abençoar cada um do teu povo, Pai, espalhado na face da terra, Pai. Retirando todo o mal, tudo que não provém de ti, ó Pai, de nossas vidas, ó Pai. Nos dê, Senhor, meu Deus, entendimento da tua palavra, Senhor. Agradecemos, ó Pai querido, porque tu tem falado, Senhor, com o teu povo, Pai. Tu tem nos guiado, nos guardado, nos libertado, Senhor. Muito obrigado, Senhor, meu Deus, por mais uma vez estar falando contigo. Em nome de Jesus eu te agradeço. Amém, Senhor. Será que há alguma coisa impossível para Deus? Será que existe algo que Deus não poderá fazer? Assim como Ele acalmou a tempestade, curou feridos, curou cego, fez coxo andar, deu filhos a mulheres que não poderiam gerar. Esse Jesus que falou com aquele vento, acalmando aquele temporal, que fez o mar se acalmar, esse mesmo Jesus pode falar contigo. Esse mesmo Jesus pode salvar a tua vida. Mas não nada é impossível para esse Jesus. Ele poderá te dar a vida eterna. Se você pedir com fé, Ele te salvará, te livrará do mal e te colocará numa vida eterna. E nada poderá calar um adorador. Se pedirmos com fé, Ele poderá nos libertar. E aquele que o adorar, nada poderá calar um adorador. Irmãs, nós estamos agradecidas a Deus pelo nosso aniversário. Conforme a palavra do Senhor diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece. E o louvor que eu vou entoar nesse momento, na direção de Deus, é que nós estamos firmes, seguras, sabendo que o nosso coração bate forte, mas é pelo amor daqueles que ainda não tiveram encontro com o Senhor. Amém? Bate, bate, bate coração, bate, não para de bater. Bate, bate, bate coração, eu preciso tanto de você. Bate coração companheiro, ainda não é hora de parar. Veja que a estrada é muito longa, junto temos muitas almas para ganhar. Veja que a estrada é muito longa,
Junto temos muitas almas para ganhar. Coração amigo, você precisa se reanimar. Não chegou a hora de parar. Desperta que Deus quer falar contigo. Coração amigo, milhões estão orando por você. Desperta, você não pode morrer. Sozinha nada faço sem você. Escute, coração companheiro, o meu Cristo veio visitar você. Abre bem a porta nesta hora, deixa o Senhor te socorrer. A presença deste mal para ele é nada. Deixe a morte de ti mesmo recender. A vitória vem da nossa obediência. Faça-lhe tudo o que ele te manda fazer. A vitória vem da nossa obediência. Faça-lhe tudo o que ele te manda fazer. Coração amigo, você precisa se reanimar. Não chegou a hora de parar. Desperta que Deus quer falar contigo. Coração amigo, milhões estão orando por você. Desperta, você não pode morrer. Sozinha nada faço sem você. Agradeço a Deus essa oportunidade. Parabenizo as irmãs por mais um ano de MCM, Mulheres Cristãs em Missão. Tamo juntos, um abraço! Minhas queridas irmãs, agora nós vamos falar com Deus, né? Agradecer a Deus pelo nosso 34º aniversário da nossa MCM. Então oremos. Pai querido, Pai amado, nesse momento, ó Pai, que estamos, Senhor, reunidas, ó Pai, cada um no seu lar, ó Deus, agradecendo, ó Pai, pelo 34º aniversário da nossa MCM, ó Deus, que o Senhor, até aqui o Senhor tem nos concedido, ó Pai, foram anos de luta, anos de vitória, ó Pai, mas aqui nós estamos, ó Pai. Muito obrigado, Senhor, por este momento, ó Pai, no qual nós não podemos estar reunidas, ó Pai, mas estamos te louvando, Senhor, da forma que o Senhor tem nos proporcionado, ó Pai. Então, Senhor, neste momento, eu peço que o Senhor vá de encontro a cada MCM nesse momento, ó Pai, que o Senhor esteja abençoando, que o Senhor esteja guardando, que o Senhor esteja protegendo, ó Pai. Toma, Senhor, a nossa igreja nas tuas mãos, ó Pai. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Olá, minhas irmãs. É motivo de muita alegria estar aqui, trazendo essa palavra do Senhor para as nossas vidas, aos nossos corações. Eu tenho certeza que Deus vai falar profundamente aos nossos corações, nesse culto maravilhoso que nós estamos prestando ao nosso Deus, porque independente de qualquer lugar onde nós estejamos, nós somos igreja do Senhor, nós amamos ser igreja, nossa blusa, tá? Amamos ser igreja, nossa igreja de Bacém, e eu acredito que você também, que é a igreja de Cristo, independente do templo, você ama ser igreja, porque ser igreja é a representação de Cristo aqui na terra. Você é carta viva do Senhor, então por isso esse amor tão grande por ser igreja, não só templo, mas nós somos o templo do Espírito Santo, não só templo feito pela mão de homens, mas o templo do Espírito Santo, eu e você, que somos feitos pela mão do Senhor Jesus Cristo. Isso é maravilhoso, não é verdade? Então, foi escolhido assim, um tema maravilhoso e assim, muito propício para o que está acontecendo, tá? Que é mulher de fé no entendimento que não há limites para o nosso Deus, tá? Então, eu e você somos mulheres de fé
e entendemos que para o nosso Deus não existe impossível, não há limites. Ele é o Deus do impossível, Ele é o Deus que vai além do comum. Aquilo que um homem fala, eu posso ir até aqui. O nosso Deus, Ele ultrapassa o limite, porque Ele é o Deus do impossível. Ele é o Deus que abriu o mar vermelho. Ele é o Deus que fez eu e você, fez a criação. Ele é o Deus que o povo passou pelo deserto e Ele proveu toda a alimentação. Ele é o Deus que fez Raabe ser salva, mesmo a cidade de Jericó sendo destruída. Ele é o Deus que fez José, mesmo sendo humilhado pelos seus irmãos, ele acreditou, ele creu na promessa. Então esse é o nosso Deus do impossível. Ele é o Deus, eu quero lembrar você que ele é o Deus que os amigos de Daniel estavam ali dentro e daquela fornalha de fogo ardente. E ele salvou os amigos de Daniel. Ele é o Deus do impossível. O Senhor Deus, Ele se preocupa comigo e com você. Mesmo Sadraque, Mesaque e Abidnego sendo lançado dentro da fornalha de fogo ardente, o Senhor livrou. Existiu o quarto homem dentro daquela fornalha. E o quarto homem está na nossa vida. E Ele nos guarda, Ele nos protege, Ele nos livra de todo perigo e mal. Ele é o Deus que tem guardado a minha vida e a sua vida. Ele é o Deus do impossível. Será que você tem esse entendimento? Será que eu tenho esse entendimento? Será que você que está ao alcance dessa reflexão tem esse entendimento? Que o Senhor, Ele é o Deus do impossível, que Ele faz além do que eu e você possa imaginar. Então, vamos lá, para não ficar só nas minhas palavras e ficar nessa palavra aqui que é linda, maravilhosa. Em Gênesis, capítulo 18, versículo 14. Antes da gente ler, vou falar um pouquinho aqui o que diz, né? Essa passagem, capítulo 18, ele descreve a presença do Senhor e de dois anjos que aparecem a Abraão. E o Senhor ali, ele fala, né, para Abraão e diz para ele que a mulher de Abraão dará à luz, né, Sara. Sara dará à luz a um filho. E eles estavam já esperando isso já, ó. E Sara, com a sua idade avançada, né, aqui a Bíblia fala que os costumes de Sara já tinham cessado, né? Os costumes de Sara já tinham cessado, que eram as suas regras, né? E ela, no seu íntimo, ela não falou consigo mesma, né? Ela falou, depois de velha, meu marido também tá velho, terei ainda prazer? E o Senhor, a Sara, ela não estava ali, ela estava dentro da tenda, né? Só que ela escutou o Senhor falando. Só que o Senhor, que analisa o íntimo e o oculto, o escondido, onde o homem não pode ver, é o Senhor que analisa, Ele vê, Ele sonda os nossos corações. E ali a Bíblia fala que Sara falou no seu íntimo. E o que ela falou no seu íntimo? Ela falou isso, que ela era velha, que o marido dela era velho, que eles já estavam com idade avançada. E aí o Senhor perguntou, por que se riu Sara? No capítulo 13 disse, vou ler aqui. Disse o Senhor a Abraão, por que se riu Sara? Dizendo, será verdade que darei ainda a luz sendo velha? Pergunta. Aí o versículo 14, que é a nossa divisa, diz, acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Daqui a 1 ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti e Sara terá um filho. Então aqui o Senhor, ele fala, né? Acaso para o Senhor a coisa
demasiadamente difícil? Então o Senhor, ele fala, para ele existe algo impossível? Para o Deus que fez, né? Ele fez toda a criação, que fez a mim, que fez a você. Existe algo impossível? A palavra aqui, ele ainda usa a palavra demasiadamente, né? É em excesso, exagerado. Não tem moderação, é algo que vai além. É algo que, como eu disse, é algo que vai além do comum. É algo que excede qualquer entendimento comum, qualquer entendimento humano. Ele fala que não há limites para ele. E aqui no tema também que foi escolhido, ele fala mulher de fé no entendimento de que não há limites para o nosso Deus. Porque quando eu e você temos fé e entendemos que não há limites para o nosso Deus, as coisas com certeza acontecem. Nós precisamos crer, nós precisamos entender que existe um tempo determinado pelo Senhor para que essa promessa seja cumprida. Assim como aconteceu na vida de Abraão, assim como aconteceu na vida de Sara. Antes ela se chamava Sarai e Abraão se chamava Abraão, né? Então, tô só conferindo aqui. Se chamava Abraão, depois ele virou Abrão. E então, para o Senhor não há nada impossível. Então, o nome de Sara e Abraão foram modificados. De Sarai ficou para Sara e de Abrão ficou para Abraão. Então, houve uma mudança, houve uma transformação. Porque eles estavam prestes a receber aquilo que o Senhor tinha prometido. Então, para que essa promessa chegue na minha e na sua vida, tem um processo a ser chegado. Para quando eu e você recebermos aquilo que Deus nos prometeu, nós estejamos aptos para cuidar, para zelar e para fazer aquilo que Deus quer. Porque a promessa de Deus para a nossa vida, ela é para a gente, é para a nossa vida. A promessa ali era para Abraão, né? Ela foi destinada para Abraão, que ele seria pai de uma grande nação, que ele não poderia contar as estrelas do céu, assim seria a sua descendência. Mas Sara também foi atingida por essa promessa. É igual, assim, Deus prometeu para Maria, né? O anjo foi lá, apareceu e disse que ela teria um filho, ele seria o Salvador. Deus prometeu, cumpriu a promessa, ele trouxe o Salvador à terra, mas a promessa aconteceu com Maria, só que ela atingiu, essa promessa atingiu outras pessoas. A promessa que é para mim e para a sua vida, ela não é só pra gente. Ela vai atingir outras pessoas. Aquilo que Deus te dá não é só seu. Aquilo que Deus dá para você, ele é tão maravilhoso que vai atingir as outras pessoas. É igual a salvação. A salvação veio para mim e veio para você. Mas esse Deus é tão maravilhoso na minha vida que eu quero que as outras pessoas conheçam esse Deus também. Abraão foi pai de uma grande nação, mas Abraão, ele morreu. E a promessa foi cumprida. E a promessa de Abraão, que foram os descendentes de geração em geração, de geração em geração. E o Senhor abençoou a descendência de Abraão. Ele abençoou Isaac. Só que nesse meio tempo, eu e você, muitas das vezes, não queremos esperar o tempo determinado da promessa que Deus tem para a nossa vida. E aí o que a gente faz? Muitas das vezes nós tentamos interferir nos planos do Senhor. E o Senhor está dizendo para mim e para você, não interfira nos meus planos, os planos são meus. Os planos são meus, os planos são do Senhor. Sara, ela, no capítulo anterior, vai falar que Sara, ela já estava angustiada, né? No capítulo 16,
E ela acabou oferecendo uma serva egípcia. Olha só o que muitas das vezes o desespero, a dúvida, a incerteza faz com que nós façamos coisas que muitas das vezes não está aqui, ó, nessa palavra poderosa. Nós precisamos analisar, meditar, ter o entendimento. Sara não teve o entendimento. Eu acredito que ela era uma mulher, sim, uma mulher guerreira, porque Deus a escolheu, né, para ser a mãe, né, de muitos. Só que em determinado momento, muitas das vezes, nós fraquejamos. Nós precisamos ter esse entendimento. E às vezes essas fraquezas, minha e sua, podem influenciar todo o nosso futuro, podem influenciar o futuro de muitas pessoas. Sara escolheu a sua serva egípcia. Para se unir a Abraão e ter um filho. E aqui ela fala, interessante que eu até grifei, no capítulo 2, aqui na parte B, ela diz assim, ó. E assim me edificarei com filhos por meio dela. Ele fala para Abraão. Ela fala, eis que eu estou impedida de dar à luz pelo meu Senhor. Então você toma minha serva egípcia e assim eu me edificarei com filhos por meio dela. Deus não disse isso. Deus não falou isso. Sara não ia se edificar por filhos por meio de Agar, porque a promessa do Senhor era com Abraão e Sara. A promessa que é para você, você não pode destinar ela para ninguém. A promessa é sua. Então você que tem que ficar na brecha. Eu tenho que ficar na brecha. Eu preciso entender o que o Senhor está falando comigo e com você. Porque se nós não entendermos, olha só o que causou. Depois que Agar teve filho com Abraão, ela começou a desprezar a sua senhora. Olha só a humilhação que Sara passou, porque ela não soube esperar. Ela não obedeceu. Ela deixou a dúvida, ela deixou a incerteza entrar no seu coração e acabou tomando atitudes que não era para tomar. Atitudes contrárias ao nosso Deus. E muitas das vezes o desespero faz isso conosco. E aí, ela teve um filho, ele teve um filho com Agar, que foi Ismael. Só que Ismael não era o filho da promessa. Mas mesmo assim, Deus abençoou Ismael. Deus abençoou Ismael. Mas só que o que Deus tinha para fazer era com Abraão e Sara. Esse era o filho da promessa. Tinha que ser Abraão e Sara. Ou a promessa é sua, tem que ser com você. Então, aqui, no capítulo 16, depois que tem Ismael, né? E aí Abraão, ele atinge, né, a idade de 90 anos. O Senhor lhe apareceu, falou para Abraão que ele era o Deus Todo-Poderoso, né? E falou para Abraão ser perfeito na minha presença, que eu vou fazer numerosas nações da sua descendência. E mais à frente, Deus muda o nome de Sara, né? De Sarai, e coloca Sara. Deus também muda, né, falando anteriormente, o nome de Abrão para Abraão. E aí começa todo o processo que Deus fala especificamente, né, para Sara, que ela daria à luz a um filho. Assim, para nós, humanamente falando, uma mulher já de idade avançada, de 90 a 100 anos, é difícil até a medicina, para a medicina, né, ela conseguir ter um filho. E aqui o Senhor fala, por que ele fala isso? Porque o nosso Deus, ele vai além da medicina. Foi ele que criou a própria medicina, foi ele que deu sabedoria e entendimento. Por quê? Porque lá no início, quando ele fez Adão e Eva, ele criou o homem o quê? Da costela. Ele criou a mulher o quê? Da costela de Adão. Ele adormeceu. Olha a medicina. Olha o Deus que nós servimos. Olha esse Deus todo-poderoso. Ele é o médico dos médicos.
foi ele que fez. Esse Deus que é capaz, poxa, se esse Deus é capaz de um homem, ele ter um homem, e desse homem ele trazer a existência, a vida de uma mulher através de uma costela. Ele trazer o homem à vida pelo pó da terra. Esse é o Deus que nós servimos. Por isso, a mulher de fé, ela acredita que para o Senhor não há nada, não há limites. Não tem limites para o nosso Deus. Para o nosso Deus não há limites, meu irmão. Minha irmã, que está nos ouvindo neste dia. Nós precisamos entender. E como eu vou entender isso? E como nós entendemos isso? Através da leitura da palavra. Porque a fé vem o quê? A fé vem do ouvir. O ouvir o quê? A palavra de Deus. E como é que eu escuto a voz de Deus? Estudando essa palavra, ouvindo a voz dele. Porque isso aqui foi ele. Essa palavra é dele. E aqui fala em Romanos 12:1, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Para nós entendermos a vontade de Deus, para nós entendermos as promessas do Senhor, para nós entendermos qual é o tempo determinado pelo Senhor, nós precisamos transformar a nossa mente pela renovação. Nós precisamos renovar a nossa mente. Renovar onde? Na palavra do Senhor. Vou ler novamente. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não aceite aquilo que as pessoas estão falando para você de qualquer jeito. Você precisa primeiramente ouvir a voz do Senhor. Se essa pessoa que está do seu lado às vezes está falando assim, ai, tá demorando a se cumprir, né? Ai, será que não vai acontecer, não? Ah, mas já passou muito tempo. Talvez naquela época, Sara estava sofrendo a opressão das pessoas por dizerem, Abraão precisa de um herdeiro, você não vai dar um filho para ele, não? Com quem ele vai deixar tudo isso que ele tem? Abraão era um homem rico. E ele até no começo fala, Senhor, eu não tenho filhos, o meu herdeiro vai ser o meu servo aqui. E o Senhor fala, não, eu vou dar a você um herdeiro, um filho seu. Com certeza Abraão contou para Sara. Só que ela falou, ai, tá demorando. As pessoas em volta falavam, não deixem que as pessoas comecem a falar no seu ouvido aquilo que o Senhor te prometeu. Se Ele te prometeu, vai se cumprir, não importa o tempo, nem a data, nem o ano, vai se cumprir. Porque Deus é Deus. Nosso Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Ele vai cumprir a promessa na tua vida. E Ele fala aqui também em Efésios, capítulo 18. Ingrid, como é que eu vou entender? Eu vou compreender essa fé? Como é que eu vou entender esse limite para o nosso Deus? A palavra do Senhor em Efésios, capítulo 3, versículo 18 diz, a fim de poderdes compreender, entendimento, com todos os santos, qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Olha só, esse amor tão maravilhoso. Ele é tão grande, ele é tão poderoso, ele é tão profundo, que nós só podemos entender esse amor de Cristo.
quando nós colocamos o nosso coração, quando nós colocamos a nossa fé, quando nós estamos alicerçados no amor de Cristo. Então, se Deus fala assim, ó, a fim de poder de compreender, quer dizer, ainda, não vou falar que você não compreende, talvez ainda nós não, vou me colocar, talvez ainda nós não estamos compreendendo qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Por quê? Porque às vezes, meu irmão, qualquer problema que acontece na nossa vida, nós em último lugar pensamos no Senhor. Nós em último lugar colocamos o Senhor. Às vezes nós conversamos com A, com B, com C, pedimos conselho a B e C, mas o nosso Senhor nós não comunicamos. Ele quer que nós abrimos a nossa boca, nós vamos abrir a nossa boca e falar para Ele. Porque se verdadeiramente nós compreendermos o amor do nosso Deus, nós vamos entender que não há limites para o nosso Deus. Não há limites para o nosso Deus quando Abraão foi lá dar o seu filho Isaque. Abraão deu seu filho Isaque para ser sacrificado. Só que ele dava tanta credibilidade a esse Deus, ele acreditava tanto nesse Deus, que ele sabia que Deus ia fazer alguma coisa. Ele levou o filho dele para ser, sacrificado, mas ele sabia que o Senhor iria fazer alguma coisa. E Abraão ali, ele leva seu filho para ser sacrificado. Em Gênesis 22. E no versículo 22, capítulo 5, então disse os seus servos, esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz, e iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Quer dizer, Abraão, ele decretou que voltaremos. Ele estava crendo que ele iria voltar com o filho dele. Ele não sabia de qual forma, mas que ele iria voltar. Olha a fé desse homem. Olha a fé que Abraão teve. Mas por que ele sabia? Porque ele sabia no Deus que ele cria. Ele sabia que o Redentor dele ia se levantar ao favor dele. Não importa a situação difícil que você esteja passando, o Senhor está contigo. Tenha certeza que nós iremos passar por esse momento de dificuldade. Tenha certeza que o nosso Deus, ele é fiel. Abraão tinha tanta fé, que ele entendia que não tinha limites para o poder do Deus dele. Que Deus ia fazer alguma coisa naquele lugar. Deus vai fazer alguma coisa nessa situação que nós estamos vivendo. Deus já está fazendo. Deus já está fazendo. Deus já está fazendo. Só de eu e você estarmos adorando a esse Deus nesse momento, Deus já está fazendo. Muitas pessoas estão sendo salvas, estão sendo curadas, Deus está fazendo. Muitas pessoas estão sendo mudadas pela palavra a partir desse momento que nós estamos vivendo, Deus está fazendo. Muitas pessoas estão começando a acreditar que o nosso Deus é o Deus do impossível, Deus está fazendo. O seu vizinho está começando a orar porque ele está com medo, ele está aflito, ele não sabe a quem pedir nesse momento difícil. Deus já está fazendo. E tem aquele hino muito lindo que fala assim, ó: não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não. E tem a fé de Abraão. Não deixe morrer aquilo que Deus colocou no seu coração. Não estou falando de morte física, estou falando de morte espiritual. Não deixe morrer aquilo que Deus te prometeu. Ele te prometeu, Ele vai cumprir. Não importa o tempo, não importa se você está avançada de idade.
você vai ver o agir de Deus na sua vida. A sua descendência vai ver o agir de Deus. Eu gostaria de estar orando para finalizar esse momento tão maravilhoso na minha e na sua vida. Deus, eu te louvo, te glorifico, te exalto neste dia. Deus, tu és grande, tu és poderoso, tu é um Deus tremendo. Um Deus, Senhor Deus, que cuida de nós. Um Deus que nos dá a oportunidade de ter o livre acesso contigo. Deus, muito obrigada por esse momento maravilhoso que estamos vivendo na tua presença. Deste momento que estamos descobrindo, deste momento que estamos estudando, deste momento que estamos analisando a tua palavra e vivendo a tua escritura, Senhor. Muito obrigada. Deus, que nós vamos ser mulheres de fé, no entendimento que não há limites para o teu poder, no entendimento que o Senhor é fiel, no entendimento que o Senhor é Deus, no entendimento que o Senhor é Deus para cumprir aquilo que somente o Senhor prometeu. Não foi o homem, mas foi o Senhor. Que os nossos corações nesse momento se encham de alegria e de esperança. Que para o Senhor não há limites, que o Senhor vai além do comum. O Senhor é o médico dos médicos, o Senhor é o Senhor dos senhores, o Senhor é o doutor dos doutores, o Senhor é o mestre dos mestres. Nós te adoramos, nós te exaltamos. Muito obrigada por essa oportunidade. Essa é a nossa oração, com o perdão dos nossos pecados, das nossas falhas. Mediante da tua presença eu te peço perdão. Em nome de Jesus, Pai querido, que o Senhor venha escutar a nossa oração. E que esse culto, Senhor Deus, chegue com um cheiro suave a tuas narinas, Senhor Deus. Em nome de Jesus nós te oramos. Amém. Amém, minhas irmãs. Um beijo, um forte abraço. Não vejo a hora de nós estarmos juntas para nós podermos nos abraçar. Fiquem com Deus.